Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, 10 da manhã, fresquinho, novinho aqui. E muito obrigado por você que está sempre acompanhando, sempre conectado com a gente. É uma honra poder chegar até você toda semana. Você que só ouve aí o áudio nas plataformas de áudio também. Muito obrigado por você estar acompanhando e queria honrar todo mundo que é inscrito aqui nesse canal. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas declarando eu quero ser uma cópia de Jesus. E se você está aqui sempre com a gente e não é inscrito, para um pouquinho aí, se inscreve. Você vai estar ajudando a gente a divulgar, a chegar mais longe com essa mensagem de você é uma cópia de Jesus. Tudo que a gente faz aqui tem esse propósito, deixar você mais parecido com Jesus ou também te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. E hoje nós queremos conversar muito aqui sobre um ambiente que eu vou chamar de um campo missionário que o Senhor nos colocou e que, mesmo sem conhecer você, é muito provável que você esteja envolvido nesse campo missionário. Então vamos embora. Vamos para o podcast de hoje. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Dizascope, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Marcelo Torres. Não é só uma torre, são torres. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, privilégio. No podcast. A gente fez um episódio de segunda-feira, né? Que a gente chama de o Dizascope Podcast. E de quarta a gente faz o Copiando Jesus, porque a gente escolhe um tema, né? De forma específica. E no primeiro podcast que nós gravamos, que assim, inclusive foi pra gente muito legal, alcançou muitas pessoas, a gente viu um interesse muito grande no assunto, né? Marcelo Torres, ele tá hoje no Canadá com a sua família ou com parte da sua família, né? Com um dos seus filhos. Veio pro casamento da sua filha, né? Junto com a Dani. E ele tem trabalhado nessa área das empresas, dando consultoria, e foi um dos caras que nos ajudou no início, né? E eu queria incentivar muito você, no início do Dizascope, e eu queria incentivar muito você a assistir o nosso primeiro episódio aqui, que nós gravamos. E o assunto foi, resumindo muito, é entender que trabalho é adoração, e que adorar ao Senhor tem a ver com trabalho. A gente trabalhou esse conceito no original e tal. Mas hoje, né, como a gente conversou em off, a gente queria dar um zoom nesse assunto e falar um pouco sobre, beleza, eu entendi isso, mas eu acordo segunda, coloco o uniforme, eu coloco a minha roupa, vou lá para a empresa. Cara, como é que vive isso? Como é que vive no meu dia a dia para a glória de Deus? O que isso significa? É uma pergunta que eu tenho me feito há anos, né? E queria falar que, primeiro, né, a gente não tem noção do alcance dessas conversas que a gente tem aqui, né? Doideira, né? Eu não imaginava. A primeira vez que estava aqui com vocês e a quantidade de gente que me mandou mensagem. Marcelo, eu assisti, mandei para alguém. Eu falei, assistiu o quê? Não, podcast, você estava com Douglas. Não é possível. E teve algumas pessoas, em particular uma executiva, que mandou mensagem para mim, assim. Ela tinha meu contato por conta de um trabalho que a gente fez na empresa dela. E ela falou, olha, você não faz ideia que eu estava naquele fim de semana pedindo a Deus direção para uma decisão profissional da minha vida que eu precisava fazer.
Eu falei, que legal. Então ela falou, me abençoou muito, clareou, etc. E eu perguntei, quem te mandou, né? Foi alguém que compartilhou. Ela falou, não, apareceu pra mim no YouTube. É isso. Aí aquilo que você falou, né? O maior evangelista é um algoritmo, né? E até a gente fala pra galera, ó, quando você gosta de um conteúdo que te abençoa, curte, comenta algo ali, se inscreve naquele canal, que o algoritmo tá entendendo, isso aqui é relevante e eu quero mostrar para outras pessoas. Então, é uma das formas de espalhar bons conteúdos e o contrário é verdadeiro, de não espalhar alguns conteúdos ruins. Fazer o algoritmo trabalhar em favor daquilo que a gente está movimentando. Mas indo na tua pergunta, essa é uma realidade que a gente encontra, né? Tá bom, eu agora conheci Jesus, eu sou nova criatura, vou vestir meu uniforme, vou botar minha gravata, meu salto, seja lá o que for, e eu vou trabalhar. E aí? Existe uma desconexão que eu venho observando que acontece convivendo com muitos empresários, executivos e funcionários, que é a desconexão entre o que eu sou e o que eu faço. Tá. Então eu sou contratado por aquilo que eu faço. Eu sei fazer tecnologia, eu sei fazer contas a pagar e receber, eu sei fazer alguma parte de manufatura, e eu sou o que eu faço, ou o que eu faço faz parte de quem eu sou. O mundo industrial foi transformando a gente tanto em uma engrenagem, que é mais ou menos como a figura de você tem um relógio e você quebrou uma daquelas pecinhas, você tira uma daquela pecinha, põe outra e ela fica igual. Aí a gente vai deixando de lado a essência de quem a gente é. Entendi. E o que Deus transformou não é o que a gente faz. O Espírito Santo nos transformou de quem nós somos. Sim. O que Jesus falou para Nicodemos, que é um exemplo, você vai nascer de novo. Tá bom, e aí? A partir de agora você não sabe de onde que vem nem para onde que vai. Porque então não é só você vai fazer coisas novas. Não. Você vai nascer de novo. E aquilo que eu faço pode ser até uma coisa que eu já fazia antes. Mas ela será feita com uma outra graça. Ela será feita com outro propósito. Ela será feita com uma outra intenção. Então eu não vou trabalhar. Vou contar um exemplo que é muito marcante para mim. Alguns anos atrás, eu estava na casa de um irmão lá em Belo Horizonte. Irmão querido que me recebeu, estava em trânsito. Ele falou, não, vem dormir uma noite aqui em casa e tal. Aí fiquei hospedado lá. E de manhãzinha cedo tinha uma senhora que trabalhava na casa dele. Eu comecei a conversar com ela é cristã, e eu falei, de onde que a senhora é? Ela falou, eu sou da cidade vizinha aqui, sou da igreja e tal. E ela falou assim, sabe que toda vez que o senhor fulano vem aqui, recebe gente, eu fico tão alegre, porque eu tenho a satisfação de servir as pessoas. Eu tô nesse trabalho porque eu sirvo as pessoas. Eu falei, é mesmo, me conta mais. Ela falou, lá na minha igreja, meu pastor ensinando pra gente que onde você estiver, o nosso papel é servir. E o meu trabalho é trabalhar na casa das pessoas. Então eu faço isso. Mas ela tinha tanta energia para falar de servir os outros. Eu falei, ela continuou fazendo o que qualquer outra pessoa, seja cozinheira, seja uma faxineira, seja uma babysitter, ela estaria fazendo. Mas o coração dela é de fazer aquilo com intenção. E ela falou, não com essas palavras, mas ela quis dizer o seguinte, eu faço isso porque é para Deus. Interessante. Então, se eu faço pães, ou se eu conserto uma máquina, ou se eu sou um motorista de uma empresa de logística, ou se eu sou um vendedor de loja, eu continuarei fazendo aquilo. O que muda é a minha graça, a minha intenção, é a milha a mais que eu quero percorrer, é a bondade, a misericórdia, é o afeto, a sabedoria, é ir um passo além do que só estou fazendo aqui para ganhar meu salário, acabei, como a gente falou daquela vez, vou me aposentar, falta pouco tempo o fim de semana. E até muitos vão pensar assim, né? Eu vou me aposentar e finalmente vou poder ser mais intenso no meu ministério. Ou tô trabalhando aqui, consegui, gente, me organizar, vou trabalhar só meio período, porque agora eu vou poder servir mais no meu ministério, né? Ou de final de semana eu vou lá no meu ministério. E é um desperdício, né? De 40 horas semanais, provavelmente, de você estar ali fazendo outras coisas para depois pegar o seu tempo e ir pro seu ministério. Então, por isso que eu comecei falando, né? Nós estamos falando aqui de um campo missionário. Nós estamos falando aqui de uma oportunidade dada por Deus de nós glorificarmos a Ele. E assim, como diz a Scop, a nossa ideia aqui é a seguinte, né? Como seria Jesus trabalhando em um escritório? Então, essa é a ideia, né? Então, eu creio que como missão de vida vou dar o meu caso, como seria Jesus liderando uma empresa? Que eu descobre também, com a venda de livros, uma empresa. Então, como seria Jesus liderando uma empresa? Que decisões ele tomaria? Como ele organizaria salários? Como ele lidaria com 2 funcionários que brigaram? Como ele faria com uma funcionária que está doente? Entendeu? Então, eu estou tentando responder essa pergunta o tempo inteiro,
né? Então, por isso que eu tô dizendo pra você, acordei segunda-feira, e aí? O que é glorificar a Deus no escritório, sei lá, ou trabalhando na casa de alguém, ou sendo um executivo? Isso aqui, Jesus não deixou um manual. Não deixou uns 10 passos para expressar o Ser reino um bom de Deus no trabalho. Aliás, em várias coisas da nossa vida, Jesus não deixou um manual. Tem princípios. Paulo deixa bem claro os princípios de submissão, de cuidado, zelo pela casa. Jesus falou, no reino do meu pai é assim. E para mim, Douglas, vem da comunhão. Tá. Porque se eu tenho a comunhão com o Pai, se eu ouço a voz do Espírito Santo, se eu medito na palavra, mas vamos falar de 2 assuntos aqui no meu entendimento. Uma coisa é eu ler a palavra e ver aquilo só do ponto de vista, digamos, eclesiástico, ministerial. Sim. Outra coisa é eu ler a palavra e entender aquilo como vida. Seja ela dentro da igreja, seja ela no trabalho, na escola, dentro de casa, numa viagem aérea ou numa negociação. Então, quando eu leio, eu gosto de ler a Bíblia com umas exemplificações. Outro dia eu estava lendo a história de Davi levando comida para os irmãos lá no campo de batalha. Eu falei, rapaz, foi o primeiro iFood, né? Primeiro Uber Eats. O primeiro Uber Eats que saiu ali, ele já foi entregar. E aí eu fico pensando sempre na logística daquilo acontecer. A Bíblia não dá clareza para nós de como que Davi, com quem que Davi deixou as ovelhas. Se estava na época das ovelhas ficarem como fala? Dentro do aprisco ali? No aprisco, ou se estava na época de tosquear as ovelhas, a Bíblia não fala. O fato é que se ele é um administrador do rebanho do pai, era um negócio da família. A família vivia daquilo. Não fala também se ele tinha funcionários, se ele pagava 13º, mas ele tinha uma atividade empresarial. E a convivência com o Espírito Santo dava a ele sabedoria. E a intimidade com Deus, razão pela qual Deus, a gente lê que Deus escolheu um homem para ser o rei de Israel, que era um pastor. Deus, a palavra nos ensina isso, que Deus queria que o povo de Deus, o povo dele, fosse pastoreado. Aí você fala, então peraí, se ele tivesse só fazendo um curso de teologia, ele não seria rei, porque ele estaria ali só no acadêmico. Mas aquilo que Deus nos coloca para fazer, Deus vai dar sabedoria. Então, vamos a um exemplo concreto. Eu vou para uma reunião de diretoria, ou eu vou para uma definição de rotas da minha empresa. Eu posso trazer sabedoria divina naquele lugar. Tá. Não quer dizer que vai vir uma voz do trovão, aquela coisa meio mística que a gente tá, mas a voz do Espírito Santo. Quantas vezes a gente já foi na igreja e você estava em casa lendo, na sua devocional, meditando sobre um assunto, aí você chega na igreja e o pastor prega daquele assunto. Aí você fala, tá bom, Deus, o senhor está querendo falar comigo. Ou então, né, testificou, olha só. Mas quantas vezes eu cheguei no meu dia de trabalho e eu estava na minha devocional, na minha intimidade com Deus, na minha conversa com o meu discipulador, uma pessoa que está me ensinando a palavra, ou está me encorajando a viver mais para o reino. E quando eu chego do dia de trabalho, na reunião da diretoria, na discussão de rota lá, a pessoa fala aquilo e se a gente fizesse assim? Então a minha expressão, quando eu tenho isso desconectado, que vida ministerial, vida com Deus é uma coisa e vida e trabalho é outra, eu vou para o trabalho desprovido. Isso que eu ia falar, eu creio que a gente vai desligado. Então o Senhor quer falar, mas é como se você tivesse, desliguei, porque agora é hora de trabalhar. E aí você chega no culto, talvez, você pode estar ali mais atento, tipo assim, o que o Senhor quer falar aqui? O que o Senhor quer ministrar? Mas eu tô ali no trabalho e parece que eu desliguei aquilo, né? É exatamente isso. Aí eu viro a coisa da tarefa. O que eu faço? Eu faço a tarefa. Me deram para fazer e eu vou fazer porque eu sei fazer. E tem outras camadas de fazer aquilo que talvez eu nunca tenha explorado porque eu não imaginei o Espírito Santo sendo a minha companhia naquele ambiente. E aí a gente vê uma coisa, Douglas, e infelizmente isso é mais regulado do que deveria ser, a quantidade de nós, irmãos e irmãs, com medo, jogando na defesa. Eu não sou especialista em futebol, mas dizem uma frase antiga aí que quem joga na defesa acaba levando gol, né? Joga só na defesa. Não tem como, né? Uma das melhores defesas é atacar. A melhor defesa é o ataque, é outra forma de falar isso. O Espírito Santo não nos chamou, não nos capacitou para ficar jogando na defesa. Também não significa jogar no ataque, no sentido agressivo da coisa. Mas nós estamos aqui para manifestar o reino do meu Pai. O reino do meu Pai, Jesus fala, o reino do meu Pai é assim. Então deixa eu explicar para vocês, ninguém sabia
porque ninguém tinha vindo dele, a não ser aquele que ele enviou, e eu vim aqui para contar para vocês como é que é no reino do meu pai. Então, mais ou menos como eu chegasse na empresa e falasse assim, então, gente, eu sou uma cópia de Jesus, deixa eu contar para vocês como é que é. Ah, lá vem você, esse menino aí, né, como fizeram lá com o Davi, lá vem ele lá, né, esse contador de história, lá vem ele. Não, gente, é porque me veio a revelação. E eu não preciso ser um profeta no trabalho no sentido formal, mas eu preciso expressar as virtudes, a graça, a bondade e a sabedoria. Se eu fico só no campo de defesa, eu tô com medo de ser assediado, eu tô com medo de ser envolvido em algum esquema, eu tô com medo de ver se eu falei não foi mentira, eu tenho medo de ser usado por alguém politicamente porque na posição que eu tô querem ir. Então eu fico ali o tempo todo olhando pro lado, desconfortável, ao passo que eu deveria estar confortável. Eu tô aqui no trabalho que Deus me deu, esse campo missionário. E até um medo que eu percebo, né, e talvez seja o mais real aqui para todo mundo, é do próprio perder o emprego e passar necessidade, não conseguir sustentar a minha família e tal. E aí você até falou um negócio em off aqui que eu achei muito forte, nós fomos chamados para ser luz ali no meio daquele sistema que nós estamos inseridos, né? Então você até falou um negócio legal, né, de tipo, você não foi chamado só para entrar ali no trabalho e tentar levar a gente para a igreja, mas de alguma forma levar a luz e o reino de Deus para dentro daquele lugar a ponto de afetar o sistema, né? É isso aí. De começar a redimir aquilo ali para as pessoas começarem a ser transformadas, não só em irem lá na sua igreja no domingo, mas de terem um ambiente transformado porque você chegou ali como sal, né? Mas eu queria até te fazer essa pergunta, antes da gente ir mais fundo nesse negócio do medo, na prática, me dá alguns exemplos do que seria o funcionário nova criatura. O que mudaria? Na prática, assim, das suas experiências que você tem observado, o que seria, então, esse funcionário, nova criatura, discípulo de Jesus? O que muda? Por exemplo, assim. Tem muita coisa legal. A primeira coisa que muda é que essa pessoa não é mais dodói. Ok. Opa. Ela não tem mais aquele medinho, fiz isso. Ela tem segurança. Tá. Gosto daquele hino, né? Que segurança sou de Jesus. Davi falou em Salmo 108, firme está o meu coração. Minha vida foi edificada na rocha. Então não se ofende qualquer coisa. Não se ofende qualquer coisa. Mas você viu o que falou? Acontece, a pessoa fala mesmo. Eu não sou destruído, o meu dia não é arruinado porque alguma coisa falou. Segundo, eu tenho paz. Mesmo no meio do caos, eu tenho paz. A história de Paulo, para mim, é brilhante, porque o barco tá afundando, tá um desespero danado, ele prisioneiro lá no fundo, tudo dando errado, e ele, não, então, gente, deixa eu contar pra vocês. Né? Deus me falou, quem é você, cara? Você tá preso aqui. Então, ele tem uma paz que não tem explicação. A paz que excede o entendimento humano. Não quer dizer que ele é inconsciente, que ele não está sabendo dos problemas da empresa. Eu estou trabalhando para uma empresa agora mais recente e a empresa está passando por muita dificuldade, a ponto de já deveria ter fechado. Vou chamar assim, tecnicamente a empresa já estava falida. E daí, eu conversando com o sócio da empresa, de alguma forma, o Espírito Santo me deu inspiração de falar para ele assim, a sua empresa vai reverter. E ele olhou para mim, assim, assustado, porque a situação estava bastante difícil. E ele falou, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, nós vamos fazer todo dia um pouquinho. E em pouco tempo, eu ouvi a frase dele, falou, Marcelo, eu estou tendo esperança de novo. Olha só. Mas a minha esperança, Marcelo, não está na minha competência, a minha esperança não está na capacidade dele ou no sucesso do negócio. A minha esperança está em Deus. E por estar firme o meu coração, eu posso encorajar ele a fazer o melhor que ele tem, a empresa voltar à essência daquilo que ela é boa, a cada funcionário fazer o seu melhor. Então as pessoas, de uma forma não intencional, estão olhando para mim, ainda que eu não esteja lá com a minha plaquinha de obreiro, cristão, certinho, as pessoas estão olhando para mim como alguém que trouxe esperança. E que está em paz. E é muito interessante isso, a gente pensar de forma até lógica, né? Se você tem paz, você tem muito mais capacidade de tomar decisões acertadas. Totalmente. Porque no desespero, né, as pessoas acabam tomando decisões muito ruins. E é necessário alguém ali em paz para falar, calma, vamos pensar, vamos amanhã, vamos dar essa noite, amanhã a gente decide e tal, e ter essa calma, né? Essa calma. A pessoa, como a gente está falando ali no conteúdo de administração, ela precisa ter um helicóptero e falar, peraí, eu não pertenço a esse mundo, eu vivo nesse mundo, esse mundo vai ser redimido para o meu Pai. Paulo fala lá em Coríntios, né, que nós vamos governar as nações.
Então, peraí, calma, mas eu não sei fazer nada sem meu pai, porque Jesus falou que sem ele eu não posso fazer nada. Então, pai, eu corro ali e falo, pai, o que eu faço? Espírito, me dá sabedoria, mas eu tenho a quem recorrer. As pessoas estão desesperadas porque eu não tenho a quem recorrer. Então, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho segurança, eu tenho uma voz de sabedoria, porque não é que eu sou mais inteligente que os outros, mas eu fui inspirado, foi revelado alguma coisa para mim. Eu gosto da história, por exemplo, de Daniel, porque eles tentaram todo mundo, alguém traduzir o sonho lá, e teve uma situação até pior, que ele falou assim, eu vou nem contar o sonho. Você tem que contar o sonho e a interpretação. E se você não souber, vão matar. Isso, é simples assim. Você imagina uma reunião da diretoria, né? Numa reunião ali com seus supervisores, fala, então, gente, nós estamos com um problema, mas não vou falar qual é o problema. Você tem que descobrir o problema, dar a solução, e dar a solução. Senão você vai ser mandado embora. Essa era a real. O Daniel era funcionário do reino lá. Não tinha essa opção. Eu gosto de falar que ele nem se inscreveu para aquele processo seletivo. Fora isso, né? Ele foi recrutado à força. Mas a beleza do caráter do cristão, ele ter essa segurança, e a sabedoria vai sendo expressa. A cada dia Deus vai dando cada coisa. Aí ele fala assim, nossa, eu dei uma ideia, agora eu vou ser promovido. Não. Teve um episódio interessante com uma moça, amiga nossa, que ela chegou para Jesus, se converteu, Jesus está fazendo uma obra maravilhosa na vida dela, e ela estava muito dedicada ao trabalho dela. E a empresa dela, de alguma forma, estava prometendo ou anunciando que ela seria promovida no final do ano. E quando chegou o final do ano, aconteceu uma coisa qualquer lá, e dando uma desculpa aleatória, ela não foi promovida. E, na sequência, ela ligou pra gente pra conversar. Não, eu tô muito chateada, eu vou sair dessa empresa e tal, e coisa. Eu, como, né, crente, poderia falar assim, não, Deus tem um propósito. Não, aquela fala Deus assim, é né? justiça. É justiça e tal, Deus vai ser o seu vingador. Avenger. E eu parei e fui consultar a Deus. Eu falei, meu Deus, por que essa irmã, de tudo que ela fez, de tudo que ela tem visto, de tudo que foi anunciado, e ela teria todas as credenciais para ser promovida, ela não foi promovida. E ela estava indignada e com razão. E ela veio conversar comigo, com a Dani, e nós falamos para ela assim, pois é, nós também não sabemos. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? A pergunta é, aonde que está a sua paz? Aonde que está a sua segurança? E ela estava tão envolvida emocionalmente com aquilo que ela tinha todos os argumentos. Não, porque a empresa é isso, porque isso não é justo, porque isso é aquilo. Ela tinha todos os motivos, eram verdadeiros. Mas no fundo, Deus estava de alguma forma, e está de alguma forma, mexendo no coração dela, transformando para que a glória dela não estivesse. Tá vendo? Eu trabalhei, eu me esforcei, não sei o quê, Deus prometeu, Deus cumpriu agora, e aí você cria novas expectativas. E ela está entrando num nível de intimidade que agora ela começou a falar, olha, ok. E você sabe que uma palavra que sai do vocabulário quando o evangelho é compreendido e aceito é eu mereço. Total. É uma palavra que sai do vocabulário, porque no evangelho não tem espaço para isso. Porque a frase eu mereço só estaria ligado a ser condenado eternamente. Então se você quer o que você merece, entendeu? Você não tinha nem emprego, porque, né, você é um pecador que desonrou a Deus, inimigo de Deus. E aí quando o evangelho vem e pela graça nós somos aceitos, a partir dali é dádiva. E aí é tanto que Jesus usa uma parábola e ele fala um negócio muito forte, né? Que um servo vem, faz o que ele deveria fazer e ele fala, você não fez mais do que a sua obrigação. Então não tinha que promover, não tinha que nada. E eu vejo que isso que você está contando é muito forte, por quê? Porque tem alguns momentos que Deus está nos ensinando a fazer o certo porque é o certo. Então, como funcionário, eu deveria fazer o melhor no horário que eu fui contratado. Então, eu sou contratado das 8 às 5. Então, se eu fizer tudo, o melhor das 8 às 5, entregando todo o meu trabalho, a realidade, eu não preciso ser promovido. Porque o salário já é aquilo ali e tal. Você está fazendo o melhor. E porque é a sua natureza. Você não tem outra opção a não ser fazer o melhor. Isso deveria ser o nosso coração. Hoje, engraçado, estava em casa hoje e a gente fez o lançamento de um livro, né? Vão e façam discípulos, e na primeira semana a gente prometeu que ia assinado, né? Então a gente tá assinando os livros. E aí tava lá em casa lá umas 6, 7 caixas de livro lá, só que os livros vêm tudo no plástico, né? Aí eu falei, ô Davi, desce aqui, me ajuda, vai tirando os plásticos pra mim que o pai vai assinar e tal. E aí ele viu aquele monte de caixa, ele falou assim pra mim, se eu abrir todos, você me dá uns pacotinhos de figurinha? Aí eu falei, não, eu preciso só que você abra e sirva a família.
Entendeu? Não. Por quê? Porque tem que entrar no coração dos nossos filhos que nós nascemos para trabalhar e servir, trocando por salário ou não. É a estrutura do homem, ser humano, trabalhar, servir, contribuir para que o ambiente seja construído ao nosso redor. Você contou essa história, eu lembrei que aconteceu semana passada. A gente estava com um amigo. Depois pode ser que eu dê uma figurinha para eles, para você que achou que eu sou muito ruim. Davi, mas não pode ser essa troca, né? Sim. Nossa, ele estava exatamente nessa conversa com a filha. A filha querendo pagar uma assinatura de um desses streams da vida, e ele falou, não tem como pagar. Aí eu falei pra ela, vem cá, porque você não arruma um trabalho, né? Você já tá aí com 16 anos, vai fazer um trabalho e tal. Ela, não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer... Ok, mas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Aí vira ele e fala assim, tá aí, filha, você podia cuidar das minhas redes sociais, fazer uns posts pra mim, me ajudar, porque eu não tô tendo tempo de fazer isso. Aí ela, tá bom, quanto que você vai me pagar? Aí ele falou, não, faz primeiro, né? Faz um plano aí, o que você vai fazer, que eu vou começar a te pagar. Não deu 2 minutos, ela falou assim, mas e se você não me pagar? Aí eu vou derrubar sua rede. Meu Deus! Eu vou ir hacker. Não, ela nem começou a trabalhar. Essa, de novo, uma distorção que a gente carregou do mundo, onde eu tenho que merecer e eu tenho que ser reconhecido porque, afinal de contas, eu fiz o que me pediram fazer. A parábola de Jesus, né? Peraí, servo inútil sem valor. Você fez o que foi pedido pra você fazer. Mas esse senso de merecimento tem destruído, Douglas. Eu vejo isso com mais frequência do que eu gostaria. Tem destruído as pessoas que levam no grupo de oração. Nada contra, gente. Eu pedir para orar pelo seu trabalho, pela sua coisa. Mas o senso de merecer que eu deveria ser promovido. Aí eu faço uma conta simples com as pessoas. Falo, olha, quantas pessoas estão aqui no nível operacional? Tantas. Quantas estão no nível de supervisão? Tantas. Quantas estão no nível gerencial? E cada vez tem menos cadeira. É a lógica da coisa. Então não tem cadeira para todo mundo. E sabe-se lá por que foi decidido que seria a outra pessoa e não você. E agora você vai ficar doidinho, chorandinho, porque não era isso. Então, o meu coração em paz com Deus, eu não deveria ser influenciado por isso, nem ameaçar a empresa, nem sair pedindo demissão, ao contrário, eu deveria ter paz e ouvir a voz de Deus. Trabalhar fazendo o seu melhor. E claro, surgiu uma outra oportunidade de um lugar que tem muito sentido de você trabalhar e talvez seja até um salário maior. Não tem problema nenhum você fazer essa troca e melhorar e tal. Mas sempre trabalhar nessa ideia de, cara, eu sou um filho de Deus e eu vou manifestar a virtude aqui. Pagando ou não pagando, são algemas invisíveis. Eu vou manifestar o meu Pai nesse lugar e eu vou fazer o certo. Isso amplia aquele escopo que a gente estava falando, que eu gosto de fazer essas metáforas. Né? Imagina que eu estou no meu ambiente de trabalho e não estou com essa mentalidade. Eu estou com a mentalidade de pregar, de evangelizar, de orar pelos enfermos e expulsar os demônios. Nada errado. Aí eu tenho um universo de 10 pessoas ali no meu departamento, na minha estrutura. E daí eu falo, isso aqui eu já falei, Jesus, ele não quer aceitar. Aquele ali, tá enrolado com finanças. Aquele ali, eu tô orando pela esposa e por ele, que eles estão se separando. Aquela outra ali tá com filho doente. Eu sou capaz de elencar as pessoas por uma régua minha de santidade. Mas não saindo do meu trono para servi-los, porque é da minha natureza servi-los. E aí eu quero levar um para a igreja, o outro eu já nem convido mais, porque eu já chamei 3 vezes, não foi. Aquele ali tá desviado. Então eu começo a classificar as pessoas pela minha régua de santidade, pela minha régua de padrão ético da vida cristã. E eu vou encontrar, teve um episódio triste que aconteceu conosco uma vez, que tinha um tempo atrás uma amiga nossa que começou a frequentar um grupo na nossa casa, e ela, por opção, não ia na igreja. Aliás, você conviver com executivos e com empresários, muitos não irão na igreja, por vários motivos. Um deles é que nunca fez parte da rotina dele, domingo de manhã, acordar e ir para a igreja. É o dia, às vezes, que ele tem para descansar, é o dia que ele faz outra coisa, e aí eu começo a classificar essa pessoa como uma pessoa menos santa, espiritual, ou menos digna, menos espiritual, porque não vai no culto, na reunião conosco. Resultado, alguém veio e fala assim, Marcelo, como é que aquela pessoa e tal vai no seu grupo, lá na sua casa, na sua célula, e não vai na igreja? Aí eu pensei assim, boa pergunta, o que você acha a respeito?
isso torna essa pessoa menos espiritual, isso torna o meu esforço de abençoá-la, o meu esforço de serviço menos espiritual, porque se eu estou ali para servir essa pessoa e trazer remissão para ela pela graça do Espírito Santo, se ela for à igreja, é um ato natural de um processo dela. Eu quero que ela vá, convido e tal, mas se ela falar, olha, não vou porque domingo é meu dia disso, ou eu tenho um trauma de igreja, sei lá, mas não quer dizer que a igreja não chegou para ela, que o evangelho não chegou para ela. E na medida que a gente vai desmistificando essa coisa, eu começo a olhar esses 10 pessoas como um rebanho que eu tenho para pastorear. E não um grupo de pessoas que eu estou escalando para minha seleção do culto de domingo de manhã. São pessoas que eu estou ali para pastorear. Então, segunda-feira eu acordo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Enquanto eu trabalho, eu pastoreio. O Paulo Borges, né? Ele tava numa conferência nossa, ele ia ministrar e tal. Aí a gente foi tomar café, alguns intervalos e tal. Aí ele sentou à mesa de um empresário, né? Que tava lá. Aí ele perguntou pro empresário, que legal, como é o seu nome e tal? Aí se apresentou. Ele falou, o que você faz? Eu sou empresário. Aí ele falou, que legal, quantos funcionários tem lá na sua empresa? Né? Aí ele falou assim, cara, a empresa tem 300 funcionários. Né? Ele falou, nossa, que legal e tal. E aí até ele falou assim, eu vou lá na igreja, né, do pastor Josué Gonçalves e tal. Aí muito legal. Aí conversa vai, conversa vem e tal. E aí o Paulo falou assim, e você é pastor? Aí ele, não, aquele não assim, né? Não, sai fora. Tipo assim, imagina, né? Aí conversa vai, conversa vem, o Paulo vira pra ele e fala assim, você sabe que você é pastor de uma igreja maior do que o do pastor Josué, né? Que 300 funcionários, geralmente são famílias de 5, que são 1.500 pessoas que você é responsável, né? É claro que ele não tá fazendo o pastor no sentido de pregação e de tal, mas ele tá falando, o Senhor colocou 1.500 pessoas ao seu cuidado e que o evangelho pode chegar para várias delas pela forma que você decidir cumprir essa função que Deus te deu, né? Então é isso, tem muita gente doida para ter cargo na igreja e o Senhor já deu cargo para ele no reino. Né? E você encarar isso, tipo, cara, eu tô indo ali e eu sou luz. Uma história que me mexe sempre muito comigo é José, né? Porque é disso que a gente tava falando até antes, né? Cara, imagina se José se movesse por salário, cara. Não me promoveu. O cara fez o melhor na casa de Potifar, a ponto de Potifar começar a prosperar em tudo. E ele não foi não promovido. Ele foi preso injustamente, por andar em santidade. Então Potifar injusto, Deus injusto, pô. Né? Andei em santidade, cara. Eu disse não à imoralidade sexual. E aí, beleza. Cara, o que ele fez na cadeia? Sou o melhor. Eu sou líder aqui. Eu sou o cara de confiança, integridade. Chega no horário, o mais limpo, o mais excelente. Entendeu? E aí os caras interpretam sonho e os caras esquecem dele. Então eu vou abandonar tudo. Cara, o cara continua fazendo... Então você vê que era essência, não era salário. E aí, onde que chegou? Aí ele é promovido, então. Pode até chegar lá. Pode até chegar. E na maioria das vezes, eu ousaria dizer que chega. Entendeu? E não lógico, ser o governador. Mas a maioria das vezes, o fim é de justiça, da forma que a gente tá dizendo, né? A maioria das vezes vai sim ser promovido, porque... Cara, é isso. Eu sou empresário, tô aqui. Uma hora você percebe quem são os melhores funcionários. De uma forma até não estruturada. É. Essa semana eu estava dando uma situação que eu vivi com o presidente de uma empresa muito grande. Eu estava, em 3 momentos em particular, eu estava envolvido nos eventos e ele ia fazer uma apresentação, participar de um painel. E daí estava tudo certo, como eu tinha participado da organização, ele estava ali comigo, eu conduzindo e tal. E quando chegou na hora dele subir lá para dar a palestra dele, ele virou para mim e falou assim, e aí? Mineirinho, me chama de Mineirinho. O que você acha que eu tenho que falar? Aqui bateu um nervoso com eu falei, cara, o presidente da empresa. Ele vai subir agora no palco, ele tá me perguntando o que ele devia falar. E aí vem aquela fala, pensa rápido, pensa idiota, pensa. Ele tava querendo dizer o seguinte, eu confio em você. E o que você vai me falar, de alguma forma, não sei dizer por quê, vai vir com um tom de graça, vai vir com um tom de sabedoria. Então, eu, naquele momento, pegando o teu exemplo, estava ali com o governador, né? Mas não tinha cargo nenhum. Não mudou o meu status, eu não ganhei, ele desceu da palestra e falou assim, vou te dar um aumento, alguma coisa. Não tinha, porque naquele momento ele estava precisando ouvir alguém, e do lado dele estava alguém que ele
podia perguntar. E eu nunca planejei isso. E aconteceu 3 situações diferentes. Então, a gente fica muito associando aquilo que Deus vai fazer com aquilo que eu vou ganhar de coisas desse mundo. Você sabe que uma coisa me protege, né, o meu coração? É as várias coisas que eu faço e que não tem a ver com o centro da minha casa, né? Então, por exemplo, como presbítero, né, pastor aqui na família de Zascope, eu não recebo um salário. Então, para mim, protege muito meu coração, falar, tá, como que eu vou pregar no domingo que não tem nenhum ganho envolvido, não é o meu trabalho de sustento da minha família. Poxa, aí eu tenho a reunião do presbitério, que eu não tenho nenhum sustento envolvido. Aí eu tenho a reunião de tal, aí eu tenho um pequeno grupo, né? E toda quarta-feira eu tô lá na minha igreja caseira. Então, essas coisas começam a ser a grande prova para o meu coração, porque aí eu vou agora lançar esse livro, que tem a ver com o centro da minha casa. Tá? Com que excelência eu faço isso e com que excelência eu faço isso aqui. E isso é uma coisa que tá diante de mim o tempo inteiro. E eu acho que é uma forma legal de você que tá aqui nos ouvindo olhar. Como você faz as coisas que não te darão um aumento. Né? Ou será que a gente é como essa menina, ou o próprio Davi, na sua imaturidade, dizendo, tá, mas eu vou ganhar quanto aí se eu for e chegar 1 hora antes? E se eu sair 1 hora depois? Eu vou ganhar quanto? Eu acho que isso tinha que sair do nosso vocabulário e falar, cara, o que Deus quer que a gente faça? Aí eu queria até entrar esse outro tema que você puxou. Nós estamos, muitas vezes, como funcionário ali, governados pelo medo. Ou até mesmo como empresários, governado pelo medo. E muito vivendo de reação, né? Como eu me protejo, como eu tomo cuidado e tal, ao invés de viver por ação ou por proposição, né? Entendendo, Deus quer que eu faça tal coisa. Como é que a gente faz essa mudança? De passar a viver dizendo, cara, eu vim aqui, cara, para espalhar o reino de Deus e não só me proteger do reino das trevas. Boa pergunta, hein? Mas se você souber, você me liga. Eu não tenho uma resposta exata, eu tenho algumas reflexões. Tá. E eu acho que o discipulado, como você tem falado muito, o discipulado, quando eu começo a conviver com uma pessoa que a vida dela foi transformada, que está ajudando a minha vida a ser transformada, eu começo a ter inspiração de que a minha relação com Jesus é em todas as camadas da minha vida. Tá. Invariavelmente, a pessoa que te discipula, com quem você ouve, a quem você pede apoio, conselho, e não só um estudo bíblico, ela vai tocar em assuntos que você não quer mexer muito. Entendi. Vai acender luzes que... Abrir gavetas que talvez você não quisesse. Então, essa abertura para o evangelho, para o reino de Deus ser abundante na nossa vida, eu acredito, falo por experiência, que me tira de um lugar de defesa, me tira de um lugar de medo, me coloca num lugar de identidade. Então, pensando enquanto falo, tá? E tem a questão também de eu ver testemunhos inspiradores. Tá. Então, quando eu leio um livro e vejo um irmão... a gente gosta de ler de muito testemunho do fogo, do poder. Não, o cara abriu uma empresa, deu 90% para Deus, ficou só com 10%. Não tem nada de errado nisso, mas uma palavra, uma direção, aquilo que Deus deu para ele. Eu preciso ouvir, depender de Deus e ser encorajado, não para replicar o testemunho, mas para adorar o Deus que permitiu esse testemunho. Isso para mim foi uma mudança de chave. De não querer aquela mesma bênção que Deus deu para aquela pessoa, mas entender que eu quero o mesmo Deus que é capaz de dar aquela bênção. E aí eu vou pro meu quarto e eu falo assim, pai, vamos conversar nós dois aqui? Como é que eu vivo saindo desse lugar de medo, de insegurança? Como é que expressa isso? Eu trabalho no Canadá, eu tive uma experiência, estava trabalhando... E eu percebi que as pessoas eram muito frias no ambiente que eu estava lá, mas frias no meu conceito, porque para elas é só a vida normal. Só um canadense. Só um canadense. Na neve. E nem neva tanto lá onde eu moro. Mas daí eu inventei uma coisa, falei, gente, quarta-feira é o dia do abraço. A gente contou essa história? Não, você contou. Te contei. Então, quarta-feira a gente tornou um abraço. Aí eu chegava de manhã, eu ia de mesa em mesa dando um abraço nas pessoas. No início era aquele abraço meio assim, né, meio distante. E passou uma semana, passou 2, aí começou a ficar normal. E eu sabia de pessoas que não queriam contato físico, por qualquer motivo. E eu falava assim, ó, um abraço. Dá um abracinho de longe. Da distância, assim.
Com o passar do Só tempo... que amou o Covid, né? E com as semanas foram passando, as pessoas... Teve um dia que eu esqueci. Aí a pessoa... Porque eu cheguei correndo para uma reunião, aí a pessoa falou assim, Marcelo, hoje é o dia do abraço? Eu falei, é mesmo. E aí ela me deu o primeiro abraço. Um abraço casual, um cumprimento, porque no abraço vem a atenção. Eu paro para te ouvir, como é que foi seu fim de semana, como é que tá seu dia. E depois que eu não estava mais lá no escritório, uma vez conversando com um colega, falando, Marcelo, a gente sente falta de você aqui, porque eu achei, era o dia do abraço. Não era o abraço, era aquele espaço onde eu tô em paz, a gente vai ter reunião, nós vamos concordar, vamos discordar, temos que tomar decisões duras do negócio, temos que disputar por orçamento, por prioridades. Quantas vezes, Douglas? Vou para uma reunião com um diretor, para um comitê, eu ia ter 10 minutos para falar na reunião, a reunião foi acontecendo, os 10 minutos foram diminuindo até eu ser excluído da pauta, porque o tempo da reunião já não cabia a minha pauta. E outras vezes eu fui apresentar o meu assunto, a minha gerência, e eu teria 20 minutos para apresentar. Na hora final, correria, você tem 5 minutos para apresentar. Então, esses dilemas da vida, elas vão acontecendo. Se eu estou naquele lugar com a firmeza da esperança, com a segurança da minha identidade, e eu estou ouvindo constantemente, aí eu vou pro escritório e falo assim, nossa, eu lembro daquele irmão que contou um testemunho que Deus deu a ele uma revelação. Pai, me dá uma revelação de o que está para acontecer aqui, que eu posso poupar a vida das pessoas, que eu posso abençoar antes, ou que eu posso interceder. Tem uma coisa que acontece muito comigo, Douglas, eu acredito com muitos irmãos que estão ouvindo a gente, vou orar por uma pessoa, eu começo a orar. Daqui a pouco a pessoa tá chorando, me abraçando, fala assim, como você sabia? Eu falei, sabia do quê? Não, você orou exatamente pela situação, não tinha como eu saber. E muitas pessoas... A palavra de conhecimento, né? A palavra de conhecimento, e o Espírito Santo intercede por nós, então... E eu acho que esse é um dos pontos chaves disso que a gente tá conversando, porque é como se o medo fosse uma voz, ou vou até chamar aqui um espírito, que quer fazer frente ao Espírito Santo, né? Então é como se os dois tivessem uma voz, né? E aqui ele tá falando, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, geralmente para se proteger, né? E aqui ele tá falando, faz tal coisa para glorificar a Deus, né? Então eu acredito que um dos grandes pontos do que você está trazendo é esse, né? Você ter a coragem, então de forma muito prática para você que está nos ouvindo, você ter a coragem de falar assim, acordar antes, ir para o seu momento de oração e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça na empresa? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer? Porque muitas vezes nós estamos... Uma vez eu vi uma mulher ensinando assim, ela falou assim, você sabe meditar? E aí a maioria das pessoas fala, não, eu não sei meditar. Aí ela falava assim, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque o que é preocupação? É a meditação em tudo que pode dar errado. O que é a meditação bíblica? É a meditação nas promessas de Deus e ouvir a voz de Deus. Então, é isso, é você falar, tá, o meu ímpeto seria de me vingar, porque aquela pessoa me tratou super mal, eu preciso devolver isso. Quando ela me pediu alguma coisa, eu não vou fazer também, né? Aquela funcionária, eu falei pra ela, não fez, agora quando ela me pediu um aumento, eu não dou e tal. Então, e aí se te perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje lá. Vai lá e dá um abraço naquele que te traiu. Entendeu? Dá um aumento, aí pensando que alguém é um empresário, dá um aumento para aquele que nesse momento nem mereceria tanto assim. Entendeu? E tal. E aí você vai ouvindo. Uma vez eu vi, você falando de testemunho, né? Eu vi um cara investidor contando. Que ele, talvez você até conheça a história, eu não lembro o nome dele, que ele entrava dentro, ele tinha tipo um armário, que era o armário dele de oração. Que ele entrava e ficava orando. Até o Senhor falar com ele sobre investimento. E o cara quase não errava investimento. Eu falava, pô, você tá roubando no jogo, né? Informações privilegiadas. Mas é sobre isso, né, cara? Você me fez lembrar um episódio, eu vi a imagem, assim, agora na minha memória. Eu, às vezes, chegava muito cedo no escritório, onde eu trabalhava na empresa, no mercado financeiro. E tinha uma faxineira que ela chegava cedo para limpar as mesas, as cadeiras. E eu puxava conversa com ela. Como é que tá? Tudo bem? Bem cedo, né? E eu descobri que ela era cristã. E um dia, conversando com ela, eu vi que ela estava cantando baixinho, assim. E eu falei, você gosta do hino também? Então a pessoa falou alguma coisa de música. Ela falou, não, enquanto eu tô limpando aqui, eu vou abençoando cada uma dessas cadeiras. Mano. E eu falei, meu Deus, eu não cheguei mais cedo para orar pela área.
pela diretoria. E às vezes eu pelo cheguei porque eu tava diretor. preocupado. Cheguei porque eu tava com medo. Eu estava ansioso. Ela chegou enquanto ela passava o pano na cadeira, ali na mesa, etc. Ela falou, Deus abençoe. Ela não sabe provavelmente o nome da pessoa que trabalha ali, o que aquela pessoa faz exatamente, mas a graça dela de estar ali, não preocupada com as contas dela, os boletos dela, mas aquele trabalho dela é um lugar de intercessão. Propositivo, né? Intencional. Então sai daquilo que você falou, né? Eu não estou só reagindo. Eu vejo, Douglas, o mundo traz tanta pressão pra gente que a gente desenvolveu mecanismos de defesa muito aguçados. E o mecanismo de defesa, ele é uma reação. Então, quando eu não tenho estímulo, eu não sei o que fazer, aí eu invento um. Situação concreta. Eu não tenho nenhum motivo para ter medo de avião se eu não estou andando de avião. Mas a partir do momento que eu comprei uma passagem para andar de avião, se é uma pessoa que tem medo de voar, ela já dispara um mecanismo. Aí imagina que a empresa cancelou a viagem, você não vai precisar viajar mais. Mas aquele tempo todo, o mecanismo de raciocínio, de processamento, de imaginação. O nosso organismo, dizem aí os neurocientistas, que o nosso sistema nervoso não sabe fazer a diferença entre o que é real, o que é imaginário. Então, no lugar de eu estar louvando a Deus, de eu estar agradecendo por uma coisa que eu nem sei o que vai ser, mas eu tenho certeza que Deus estará comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Ao invés de eu estar nesse lugar de paz, eu estou sempre preparado para reagir. E isso gera em mim uma incerteza da presença, porque eu vou buscar a Deus só pela dor, só pela angústia, e não ficar na presença do Pai. E eu acho que é semelhante à história da Maria e da Marta, que ela falou assim, Jesus, você não está vendo. Não é Tanto possível. de demanda que tem. É igual os discípulos falam assim, Senhor, não te importas, né? O negócio está acontecendo aqui, não te importas. Então, essa situação de defesa, de ansiedade, de não ter convicção de que o meu trabalho é lugar de adoração. E aí, queria pegar um pouco no que você falou de exemplos práticos, né? Quando você estiver sendo perseguido, injuriado, incomodado, vai, igual Paulo e Silas, começa a cantar. Eu falo isso com temor, tá? Porque um dia eu comecei a pensar da onde que Paulo e Silas tiraram de começar a cantar. Aí eu li esse texto, né? A gente, nossa, os caras eram cheios de fé, né? Tinha um louvor, tinha saído um LP novo lá, um lançamento no Spotify deles, né? Vamos cantar essa música. E eu acredito que eles tiveram a memória daquilo que Jesus falou, que a gente hoje usa, né? Hoje a gente tem os nomes, que é Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos. Alegrai-vos. Aí eu imagino hoje que o Paulo e o Silas estavam, velho, tá acontecendo. Olha isso, nós estamos sendo perseguidos injustamente, bora comemorar. E aí começou. Exultar. Ele começou a se exultar por conta de uma referência. E é assustador. Esses dias eu e a Dani, a gente estava meditando ali nas bem-aventuranças. E é assustador porque a primeira bem-aventurança fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você vai descendo. Quando chega lá, choram, segunda, né? Mas quando Serão chega lá consolados. embaixo só tem dois que falam que a eles pertence o reino dos céus. O primeiro, que é os de pobres de espírito, e o outro que é os perseguidos. Os outros serão consolados e tal, mas a quem pertence o reino? Então, em termos práticos, você está injuriado, chateado, chegando em casa, orando para Deus mandar fogo, porque aquela situação não é justa, porque aquele seu chefe, porque aquele seu colega, porque é isso, porque é aquilo. Chega em casa e fala, Deus, seja glorificado o teu nome. Que privilégio está sendo. Eu sei que é contraintuitivo, porque a gente repete o padrão que a gente foi ensinado. Mas Paulo mesmo falou, olha, não se conforme, não pega o mesmo jeitinho desse mundo, não, que não vai dar certo. Você é nova criatura. E juntando com outra meditação que eu tenho feito, eu sempre li a história de Jesus com Nicodemos de uma maneira muito mística. E eu acho que tem uma coisa muito pragmática ali. Jesus falou para Nicodemos assim, se não nascer de novo, não poderá ver o reino. Eu sempre pensava ver o reino no sentido de ir lá pro reino um dia, de chegar, não vou ver, né? Não... E aí, um dia, eu meditando sobre isso, eu creio que Deus trouxe um entendimento para mim que eu não vou ver Deus reinar na minha vida se eu não nascer de novo. Muito bom. Então, como que eu vejo... Você estava colocando uma coisa futura, sendo que era uma coisa presente, né? E aqui. Não é o reino lá, é o reino aqui. Então, eu não vou ver
o Espírito de Deus reinando na minha vida, na minha agenda, no meu trabalho, na minha casa, se eu não nascer de novo. E eu quero viver uma vida nova na velha. Uma ocasião, a gente estava num período de oração na igreja e nós tivemos uma conversa sobre isso. Deus não está no negócio de dar um jeitinho na sua vida velha. Deus está no negócio de matar. revelar a vida nova. E é interessante, toda vez que você vê reino de Deus ali, uma forma que eu tô lendo para facilitar o entendimento é você ler como Deus governando. Então, reino de Deus, a gente parece ficou uma coisa meio como se fosse um lugar, né? Você não vai ver, você não vai entrar lá e ver as ruas de ouro. Mas você não vai ver o governo de Deus, né? Então, quando ele fala, você tem que entrar no reino de Deus, ele tá falando, você tem que entrar nesse lugar onde Deus governa. E esse é o grande ponto para quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo. No seu trabalho, Deus te governa. Entendeu? Então, é porque muitas vezes quem te governa são os traumas. Ou quem te governa é mamão. Ou quem te governa é o salário ou a promoção. Então, é simples, é a pergunta, por que você está fazendo ou deixando de fazer? Porque Deus me governa? Ou você está fazendo, deixando de fazer? Porque vão me dar uma promoção, não vão me dar? Ou porque, essa pessoa vai se ver comigo, essa pessoa... Não, meu chefe não merece. Então, peraí, quem é que te governa? E aqui é o grande desafio de entrar ali... E aí você citou Daniel, você citou José, todos foram homens governados por Deus, em meio a impérios de trevas, né? E viram o resultado do que aconteceu, né? Vendo Deus sendo glorificado em meio a esses lugares. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? É buscar o Espírito Santo, né? Tem uma adição a isso, Douglas, que me preocupa hoje, que a gente está encontrando uma outra razão para não... governar ou não agir como filho de Deus, que é colocar um nome em algum diagnóstico, em algum comportamento. Então, eu fiz isso porque meu pai fez não sei o que lá. Entendeu? Ou porque meu pastor fez aquilo. Porque eu sou TDAH. Eu chamo hoje que você pode escolher um diagnóstico, um trauma qualquer para chamar de seu. Não estou dizendo que não existam diagnósticos, não existe tratamento. Eu sou testemunha viva disso. Mas isso não é razão para porque imagina, né? Eu acho que Jonas deve ter feito uma dessa. E Jonas falou assim, não, Deus, é porque o senhor sabe, tem meio um pouco de TDAH. Aí eu peguei o banco errado. Comprei uma passagem. Comprei a passagem ali no guichê ali, eu troquei e tal. Não era isso. Ou então, o José podia ter falado assim, tá vendo? Eu vim parar nessa prisão aqui porque meus irmãos, porque meu pai, isso aqui. Então, se você quiser, você se ausenta da cadeira de filho, e senta rapidinho numa cadeira de servo, com as suas perspectivas, suas justificativas bem fundamentadas. É uma expressão que a gente usa no mundo corporativo, que é uma desculpa verdadeira. É verdadeira, mas ainda é uma desculpa. Porque eu estou me firmando naquilo, ao invés de me firmar numa certeza que eu tenho de um outro lugar. E tanto que, em essência, era o inverso, né? Se você pensar na própria psicologia e tudo, por que eu ganho consciência de um trauma, consciência da minha história, consciência de um diagnóstico como TDAH, para que não me governe mais? Essa deveria ser a essência de tomar consciência, não, agora eu tenho uma desculpa, né? Não, agora você não tem mais desculpa, porque você tem consciência e aquilo não precisa mais te governar. Não, eu chego atrasado porque eu tenho TDAH. Não, se você entendeu que você tem TDAH, você tem 5 alarmes que você põe no seu celular, porque agora isso não tem mais como te governar. Você tem consciência? Isso mesmo. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes 3, e eu tenho sempre encorajado pessoas, quando eu estou em algum processo de consultoria, para pensar o seguinte... Capítulo 3 fala tempo para cada coisa. E lá no versículo 15 fala o seguinte, o que é já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará voltar aquilo que ele deseja, numa simplificação. Eu fiquei muito tempo, Douglas, meditando nesse texto. E eu paro para pensar, e é o melhor entendimento que eu tenho das muitas reflexões disso, meditações sobre isso, é que Deus não está preso ao tempo. Então Deus está agora com Moisés, como está agora, ok? Se Deus não está preso ao tempo, Deus faz dele o que ele quiser. Mas
Então, por que falo que há tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de guerra, tempo de paz? E na sequência falo o seguinte, tudo que já foi. Para Deus já foi. Como falo, todos os meus dias já foram escritos antes que qualquer um deles houvesse. E aí falo, o que há de ser também já foi. Ok, agora vem essa partezinha, Deus fará voltar aquilo. Então, pegando no que você está falando, eu tenho hoje convicção de que tem coisas que Deus traz de volta para cura, para perdão, para ressignificar no sentido de não tomar mais a forma que tinha antes. Então, se antes o TDAH tinha uma forma para mim, uma forma de prisão, uma forma de barreira, e Deus trouxe à tona e eventualmente eu tive um diagnóstico, um tratamento, agora é para ter um novo. Deus traz aquilo que vai ser de novo. Redenção, né? É redenção. Um exemplo concreto disso. A gente tem uma amiga que ela está trabalhando numa empresa e ela usou essa seguinte expressão: parece que nessa empresa aqui eu estou revivendo todos os traumas que eu já vivi em outros empregos. Eu falei, justo, pode ser. Não vou dizer que não é. Sim. Eu falei, agora o que mudou pra você? Ela falou, não aguento mais. Ela só faltou falar que era uma maldição hereditária ou, como é que é aquela expressão? É um karma, né? Alguma coisa assim. Eu falei, o que Deus está trazendo à luz para você? E ela não sabia enxergar, porque ela só via uma repetição daquilo. E aí, num processo de conversa de novo, uma conversa de discipulado, onde você está ali abrindo o coração, veio a pergunta, cara, já parou para pensar por que Deus está trazendo de volta isso? Não, nunca tinha parado para pensar. Pois é, eu acredito que Deus está trazendo à luz. Como aconteceu a história lá do cego, né? Quem que pecou, Jesus? Foi o menino ou foram os pais dele? Fala aí, que nós queremos saber aí para botar aqui no... Por que ele é amaldiçoado? Nenhum dos dois. Aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar com essa amiga, irmã, e falar para ela assim, olha, não sei se foi um trauma lá atrás, se é um trauma agora, não sei se foi por causa do seu pai, seja como for, Deus está trazendo a luz para transformar, para redimir, para trazer cura. E ela começou a viver nessa graça, nessa dependência. Semanas depois você vê que ela estava diferente, o semblante dela estava diferente. Mas que ela fez o quê? Fez terapia? Não foi o caso ali, não foi medicação, mas ela absorveu na meditação da palavra aquela transformação e dando ao lugar ao Espírito Santo. E por acaso, umas semanas antes, lá no nosso DNA, no nosso grupo lá em casa, a gente fez uma ilustração que estava bastante escuro lá em casa, porque no inverno, no Canadá, os dias ficam muito curtos, né? Então a gente começou a reunião, estava muito escuro. E aí eu combinei com a filha de uns amigos lá, falei, vamos fazer o seguinte, você chega aqui como se você quisesse entrando na minha casa sem pedir autorização, tá? Vamos combinar a cena. Aí ela entrou, tio, eu vou aqui e tal. Eu falei, não entra não, tá fechada a porta, não vai lá agora não. Ela falou, não, então posso usar o banheiro aqui? Não usa o banheiro agora não. A gente fez ali uma brincadeira para dizer como que esses lugares guardados no meu coração, que eu tô rebatizando e rebatizando e rebatizando, porque foi meu chefe, porque foi outro emprego que eu tive, porque foi meu pai, porque foi meu professor, porque foi a escola que eu vivi. Eu falei, cara, ok, isso já foi. O que é para ser, já foi. Para Deus também o que vai ser também já foi, mas Ele traz de volta para viver novamente um significado. E não necessariamente é só para ter vitória. É para trazer remissão, trazer cura, para que o reino seja revelado. Mas eu fiz tudo isso e não fui promovido. Que bom. Que bom que você aprendeu que a graça não está na promoção. Não. A graça está no dia a dia. E quem Deus está nos formando e crescer em intimidade com Ele, né? Esse é o prêmio, né? Esse é o prêmio. Muito bom. E já que nós entramos nesse assunto, então acho que a gente vai conversando aqui, vamos abrindo os assuntos. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção e eu queria dividir, porque eu sei que tem muita gente jovem na vida profissional que sempre comenta as coisas que a gente fala, Douglas. O quanto muitos irmãos e irmãs nossas, jovens, na faixa aí dos 30, 20 e poucos anos de idade, que estão na sua carreira, na sua vida profissional, estão postergando a sua vida. Porque Deus ainda não deu tudo que tinha que dar para ele. Entendi. Então, é como se só deixo Deus fazer, grosseiramente falando, só deixo Deus fazer algumas coisas na minha vida depois que Ele responder a minha oração de 1 a 14. E eu não vivo mais por aquele que eu creio. Eu vivo por aquilo que eu vejo. Então, a evidência desse mundo, por exemplo, é ter experiência.
Eu não tive a experiência ainda de fazer a viagem tal, ou de ficar no hotel tal, ou de ter tantos seguidores no meu TikTok, ou de ter ido no restaurante tal. Então eu tenho uma lista de desejos para daí eu decidir casar. Para daí eu decidir ter filho. Para daí eu decidir cuidar mais dos meus pais, ou cuidar do meu corpo, ou cuidar da minha agenda. Então a gente encontra, né? A gente conversa muito isso com a nossa filha, porque ela trabalha no mercado financeiro e não tem trégua. Não tem um que diga misericórdia. Tá todo mundo pisando o pavio que fumê. E tá pisoteando. E você vê as empresas ou o sistema empresarial contratando jovens que estão adiando a vida. Então, tem um exemplo concreto. Tem jovens recém-casados que falam assim, eu não posso ter filho. Mas por que você não pode ter filho? Não, porque eu ainda não comprei meu apartamento. Aí você fala, é uma desculpa verdadeira. É verdadeiro? É, mas é uma desculpa. Porque eu estou dizendo que eu só posso ter a minha família no dia que acontecer tal e tal coisa. E de novo, né? Quem governa e reina é o plano, né? E em suma, né? No final, sou eu, né? Sou eu. E é esse que é o desafio de entrar no reino de Deus, né? O vento sopra e você não sabe pra onde vai, pra onde vem. Então, é isso de você dizer, Senhor, quando o Senhor quer que a gente tenha filhos? Senhor, quantos filhos o Senhor quer que a gente tenha? Senhor, o que o Senhor quer? E esse é o desafio, né? Servir ao Senhor. Porque é Ele que governa, né? É Ele que manda. Então é muito doido isso que você tá falando, porque... E até a contentamento, né? Porque a pessoa não entra em contentamento enquanto do 1 ao 14 não foi feita, né? Eu não tenho paz, eu não tenho satisfação. E aí eu sofro mais ainda, porque no domingo eu vou na igreja e canto Não olho circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas. E aí você volta, não, mas eu não tô vivendo por vistas, mas é porque meu chefe prometeu. Aí você põe uma vírgula. Desculpas verdadeiras. Desculpa verdadeira. É verdadeiro, mas ainda é uma desculpa. E aí eu adio aquilo que Deus está me chamando. Tem uma mensagem do... Posso estar enganado, mas acho que é do pastor Paul Washer, que ele fala que Deus nunca tratou com Esaú. Eu falei, uau, nunca tinha pensado nisso. Deus tratou com Jacó, mas nunca tratou com Esaú. Simplesmente Deus deixou Esaú à sua própria sorte. Faz aí suas vontades. Que é o que Paulo fala lá em Romanos. Deus os deixou à sua própria sorte. Então estar na minha própria sorte, eu comandando a minha vida, eu vivendo no meu ritmo... É o juízo. É o juízo. Assustador. Uau. Meus amigos, já tá prometido aqui a conversa número 3, tá bom? Pra gente, porque tem muitas coisas, a gente conversa muito e a gente tem muitas reflexões que a gente gostaria de dividir com você. Mas eu queria te fazer um pedido. Eu vou deixar aqui na descrição também os contatos do Marcelo e tal, pra gente continuar essas conversas como a gente fez no último. Você pode ir mandando, vai comentando aqui nesse vídeo, mas também você pode mandar mensagem nas redes sociais e tal, para que a gente possa ir entendendo o que o Senhor está desafiando vocês no trabalho, nesse ambiente? Quais são as grandes dúvidas em relação a isso? Porque a gente está muito encorajado em também compartilhar com vocês sobre essas áreas, sobre essa parte tão importante da nossa vida e que o Senhor nos colocou. Marcelo, obrigado. Obrigado por mais esse tempo aqui. Uma honra muito grande. Muito bom mesmo. Obrigado, Dani. Obrigado por vocês estarem aqui. Sempre para mim é uma honra muito grande cumprir essa jornada e essa missão junto com vocês. Tem sido um privilégio muito grande. Obrigado. Bem, tamo junto. Obrigado, você ficou aqui ouvindo, assistindo. Deixa eu te fazer um pedido. Pega esse link, manda uma galera que precisa ouvir isso aqui que a gente tá refletindo juntos. Como eu disse lá no começo, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para que vá muito mais longe. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando
um membro aqui do canal Jesuscope, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscope. Deus abençoe você.